Maravilha. Após as ponderações da professora Aline Burich e da Carolina Guazelli, a gente passa para a palestra do Dr. Elton Costa e da professora Fabiola Albuquerque. Bem-vindos. Boa noite a todos. Eu sou Fabiola Albuquerque, sou aqui de Teresina, no Piauí, e é com muita satisfação que eu aceitei esse convite do meu amigo Elton, que é um amigo virtual. Olha só, eu não sei nem se o Elton tem essa noção de que a gente nunca se viu pessoalmente. Nesse ano passado, a gente fez tanta coisa junto que o Elton já é um amigo, já passou do status de colega e é um amigo, mas eu nunca tive fisicamente com o Elton. Então, mais uma vez, agradecer pelo convite, que prontamente eu aceito esse convite do Elton, que é uma pessoa muito bem qualificada dentro da área de Direito de Família. Quero parabenizar a iniciativa do doutor Daniel, do doutor Dimitri, que a gente vai até escrever um artigo juntos, viu, doutor Dimitri, o senhor e o Elton, que é uma inquietação que está trazendo para mim. Ele já falou, a gente vai escrever esse outro artigo, que é uma realidade, quem sabe para um outro evento. A doutora Benigna, parabenizar pelo evento, dizer para vocês que a gente não pode parar, Eu acho que essa equipe é uma equipe muito boa, é uma equipe que ela é muito solidária, ela agrega muitas pessoas, a gente pode agregar mais, eu acho que a gente pode fazer muitos projetos com essa equipe e com outras pessoas que estão entrando, tá bom? Então, meu sincero agradecimento em fazer parte desse movimento nacional e estar aqui. Mas eu quero dizer para vocês, não se assustem com essa, o Elton disse que eu ando de gola rolê, com essa gola rolê agora. Então, eu queria explicar um pouquinho para vocês só por que eu não vou poder falar muito. No final do ano passado, desse ano tão fatídico que nós tivemos, mais precisamente no dia 29 de dezembro, eu acabei tendo que fazer uma cirurgia de hérnia de disco na coluna cervical. E para quem não sabe, o corte é na frente e eu tive um probleminha na minha prega vocal direita, mas está tudo sob controle, já estou com fono, no final tudo vai dar certo. Mas, em razão dessa paralisação da minha prega vocal direita, eu não posso falar muito, A minha fono me autorizou, ela me perguntou quantos minutos? Eu falei 5. Ela, 5 minutos está autorizada. Então, eu falei para o Elton, não vou perder esta oportunidade de participar, de estar junto com você, mas eu falo o mínimo necessário e você dá o show aí na apresentação, porque eu estou aqui na tentativa, sou muito grata por estar falando e vocês estarem me ouvindo, que há pouco tempo eu não estava nem conseguindo isso, E para quem é professora, quem trabalha na graduação, quando eu tive a notícia, foi só choro. Mas hoje estou feliz, eu estou vendo que eu estou participando. Então, quero registrar que esse é o primeiro evento que eu estou participando depois desse meu problema. Estou muito feliz, então esse evento já está guardado no meu coração como um grande recomeço. Mas o artigo que a gente escreveu, que eu escrevi com o Elton, que eu digo para o Elton, ele foi meu aluno, e eu já digo para ele que o discípulo já superou o mestre, porque realmente é uma pessoa que tem um grande conhecimento, o Elton estuda todo, então ele sabe da minha admiração que eu tenho por ele. E aí a gente escreveu, que a gente já escrevemos 2 artigos juntos, agora vamos para o 3º juntos, e o tema que a gente escreveu para colocar nessa obra, que ficou belíssima, Ficou muito lindo, tudo muito lindo, a capa e tudo dessa obra, é o artigo 15, do RJET, uma discussão sobre a prisão civil do devedor de alimentos. Então, não dá para a gente falar um evento que fala sobre direito de família sem falar de alimentos. E quando a gente fala de alimentos, notadamente a gente acaba falando de prisão civil. Então, Camila e Luísa também já começaram a trabalhar sobre esse tema, só que a gente fez especificamente sobre o artigo 15, do RJET, porque quando começou a pandemia, a gente começou a ficar desesperado, porque a gente não sabia, mas começou as decisões no sentido de transformar as prisões civis para o regime domiciliar. Depois veio a orientação, a recomendação do CNJ 62, e aí a gente ficou esperando uma legislação. Quando foi em junho do ano passado,
veio a tão sonhada legislação que nós pensávamos que ia sanar todas as nossas dúvidas com esse quesito, que foi a Lei 14.010 de 2020, que ela é intitulada Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações de Direito Privado, que versa sobre decadência, sobre prescrição, sobre outros assuntos, mas o que eu e Elton ficamos muito nos debruçando foi com relação à prisão civil. E aí, o que foi que essa lei mencionou no artigo 5º? Ela fala assim, até o dia 30 de outubro de 2020, nós já passamos, né? A prisão civil por dívida alimentícia, prevista no artigo 528, parágrafo 3º e seguinte da Lei 13.105, de 16 de março de 2015, que é o nosso novo Código de Processo Civil, deverá ser cumprida exclusivamente sobre a modalidade domiciliar, sem prejuízo de exigibilidade das respectivas obrigações. E aí, a gente acabou vendo que essa lei perdeu a oportunidade de sanar as dúvidas que a gente tinha. Porque aí o Elton vai explicar de maneira mais pormenorizada, mas as dúvidas ficaram. O que aconteceu? Transformou-se a prisão, que era de regime fechado, para regime domiciliar? Ou a gente fez agora só um sobrestamento, né? Depois que passasse dia 30 de outubro, aquele que continuasse sendo devedor ia ser preso. E agora? Nós já passamos o dia 30 de outubro de 2020, como isso vai acontecer? E lá no final, quando ele diz que, sem prejuízo de exigir aquilo que é de direito, a gente começa a se questionar. A gente pode mudar, né, da prisão para expropriação? Como é que isso vai fazer? Ou a gente vai fazer, trabalhar as medidas atípicas, que foi bem pontuada hoje na nossa palestra, tá? Então, como eu disse para vocês, sob a autorização da minha fono, eu só poderia falar 5 minutos. Então, agora, eu passo a palavra para o meu amigo queridíssimo, competentíssimo, Elton, para ele tirar essas dúvidas e, quem sabe, até deixar um pouquinho de dúvida, Elton, para ver se as pessoas, né, vão lá e leiam o nosso artigo, bem como de toda essa família aqui que fez esse livro, né? Escreveu artigos belíssimos. Então, agora eu passo a palavra para o meu amigo Elton, para ele esclarecer aquilo que a gente trabalhou, tá bom? Muitíssimo boa noite a todos. Obrigado, professor Fabíola, por essa sensacional introdução do nosso artigo. Queria começar, obviamente, agradecendo esse trio sensacional, que formatou esse projeto maravilhoso desse livro, o professor Daniel Starros, professor Dimitri, que foi um agradecimento especial, que foi ele que me fez o convite. Eu até brinquei na época, quando ele me convidou, eu disse, rapaz, você está um pouquinho exagerado. Ele disse, não, rapaz, vamos lá, rabisca alguma coisa aí que eu acho que acaba dando certo. E obrigado pela confiança, estamos aqui, né? E a professora Benigna, que também, por ter sido a cabeça desse projeto todo, que acabou resultando no livro e nesse evento sensacional que a gente está aqui para poder conversar um pouquinho. Como a professora Fabíola bem pontuou, nós tivemos essa inquietude quando do início da pandemia e como isso seria refletido de fato, como eu costumo brincar, do lado de cada balcão. Como é que isso ia se refletir nas demandas familiares e nas decisões do judiciário. E um pouco antes do REGET, da Lei 14.010 de 2020, essa inquietude já começou, porque a pandemia é um pouco antes. Eu vou compartilhar aqui um material com vocês. Me confirme só se já está compartilhado. Ok. Olha só, o professor Daniel até colocou há pouco aí no chat do YouTube, o Calvário, que o professor Rolf escreveu há bastante tempo, é um artigo, foi inclusive citado por nós no nosso trabalho. O Calvário da execução de alimentos é uma coisa que acontece há muito tempo. A pandemia não teve esse privilégio de transformar o
processo de cobrança de dívida alimentar em atraso em algo fora do normal. Sempre foi um ônus demasiado para o credor de alimentos. A lei de alimentos, o regramento básico das demandas alimentares é de 68. Então, por aí já dá para a gente imaginar que se discute pensão alimentícia e, consequentemente, o inadimplemento dos valores fixados, arbitrados, há bastante tempo. Então, sempre foi muito complicado para o credor exercer o seu direito de receber, de fato, de transformar um mero título numa, como eu costumo dizer, o dinheiro na conta, que é o que realmente interessa para o credor de alimentos, não só uma sentença judicial. E seguindo nessa perspectiva de que cobrar dívida alimentar atrasada é um calvário, a gente pode analisar o seguinte: o aparato judiciário nem sempre é o suficiente. Por mais sistemas, por mais estrutura que o sistema de justiça tenha para buscar bens, especificamente no processo executório, pelo procedimento da expropriação de bens, nem sempre se logra êxito nisso. Os sistemas se aperfeiçoam, nós passamos recentemente do Bacenjude para o Cisbajude, algumas ferramentas de pesquisa foram incrementadas, algumas outras não estão em funcionamento ainda, mas o certo é que o sistema de justiça busca se aperfeiçoar nessa perspectiva de buscar, de realmente satisfazer esse débito alimentar. Mas, de fato, e em verdade, isso nem sempre acontece. Tá? Tanto assim é que existem algumas ferramentas, entre aspas, extrajudiciais, sendo ofertadas no mercado. Então, eu participo de muitos grupos de Facebook, porque lá é um verdadeiro laboratório, onde você vê as dúvidas, enfim, me serve como uma base para eu preparar meu estudo e alguma coisa nesse sentido. E lá são ofertados detetives, ferramentas nada republicanas, de como conseguir dados, informações acerca do devedor de alimentos. Isso serve para que vocês tenham uma ideia, meus queridos, de como do quão é difícil aquele credor que tem a sua verba alimentar não paga, conseguir de fato colocar o dinheiro no bolso, o dinheiro na conta. E a pandemia chegou. E agora? A pandemia pegou todo mundo de surpresa. O judiciário, inclusive. Vocês não fazem ideia do que foi, para quem trabalha no judiciário, minutar as primeiras decisões acerca da prisão civil do devedor de alimentos. No ápice, no auge da pandemia, naquela primeira leva, que estava todo mundo, principalmente o mundo médico, enfim, não sabia do que se tratava, do que seria. Imaginemos nós, que não entendemos, em tese, nada de medicina. Então, nós nos cercávamos de poucas informações que existiam para começar a balizar. Prende, não prende? É perigoso, não é perigoso? Me lembro de uma carta precatória que chegou de Brasília solicitando a prisão de um devedor na comarca onde eu trabalho. E o juiz disse: e aí, Elton, o que a gente faz? Prende, não prende? Como é que vai acontecer? A essa época, tinha acabado de entrar em vigor a recomendação 62 do CNJ, que é de março de 2020. Tá? Eu até brinquei aí, inaugurou o Home Prison. E ela diz lá no artigo 6º, recomenda, né, que os juízes cíveis considerem a prisão domiciliar das pessoas presas por dívida alimentar, ou seja, aqueles papais ou mamães inadimplentes serem colocados em prisão domiciliar. E foi, naquele momento, pela escassez de informações e pelas dúvidas que existiam, que nós optamos, naquele caso específico da precatória, que foi a primeira demanda que nós precisávamos decidir acerca de prisão ou não, prisão em regime fechado ou não, nós optamos por aceitar a recomendação. Como está bem, a recomendação do CNJ é igual ao conselho de mãe.
você não é obrigado a seguir, mas você pode arcar com as consequências lá na frente. E naquele momento que nós passávamos por tantas dúvidas, tantos questionamentos, nos parecia mais interessante realmente optar pela prisão domiciliar. Nessa mesma perspectiva de dúvida, em junho de 2020, provavelmente ainda no meio da pandemia, o que se imaginava que seria a pandemia, que nós tínhamos a ingênua impressão de que se resolveria ainda em 2020, a terceira turma do STJ, o ministro Vilas Boas Cueva, uma decisão que eu considero sensacional, fez essa ponderação entre a incolumidade física do devedor e a dignidade do credor, que, em regra, é o vulnerável da história. Quando a grande maioria das demandas alimentares no juízo de família diz respeito ao menor cobrando pensão dos seus genitores. Então, em regra, na grande maioria das vezes, esse credor é um vulnerável. E, nessa decisão da terceira turma, optou-se, saiu uma solução interessante. Seria postergar o cumprimento da prisão para um momento oportuno. Ou seja, é realmente perigoso, em determinados casos, determinadas localidades, colocar esse devedor de pensão no encarceramento. Mas por que o processo parar, ou por que colocá-lo em prisão domiciliar, como bem nos trouxe aqui a professora Camila e a colega Luísa, doutora Luísa, não tem a menor eficácia. Cortar Netflix, cortar internet, um 4G no celular resolve. Como é que essa fiscalização vai ser feita numa prisão domiciliar? Nós partimos da premissa de que não existe tornozeleira sequer para todos os presos da seara criminal. Eu sou aqui do Maranhão, algumas comarcas não têm tornozeleira. Então, como é que você vai fazer essa fiscalização? De fato, e em resumo, a prisão domiciliar não tem a eficácia, nem de longe, de uma prisão civil no encarceramento. Tá? E nós tínhamos a divergência jurisprudencial. Resolução 62 do CNJ, terceira turma, ministro Vilas Boas. Cada uma dessas, a resolução e a decisão, suscitavam questões diferentes, possibilidades diferentes. E nós tínhamos diferentes decisões por todo o Brasil. E chega o REGET, Lei 14.010/2020, de junho de 2020. Vai pacificar a questão. Eu me lembro que a professora Fabíola me passou um WhatsApp, provavelmente assim que surgiu a notícia de que a lei tinha sido editada, promulgada, publicada, enfim. E eu disse, não estou sabendo ainda. E fui dar uma olhada, cheio de esperança. Digo, opa, agora a gente vai pacificar, resolver a questão da prisão. A lei deve ir lá dizendo agora, prende ou não prende, enfim. Mas, o que a lei de fato nos trouxe? Que a prisão deveria ser cumprida até 30 de outubro do ano passado, exclusivamente na modalidade domiciliar. Ok, deveria ser cumprida. Mas isso não quer dizer que ela não poderia ser determinada. Começou uma outra discussão na seara doutrinária. É para suspender o processo? É para determinar a prisão e mandar para casa, home prison? É para não decretar a prisão ou decretar e suspender o seu cumprimento para um momento posterior, como assim disse o ministro Vilas Boas Cueva? De qualquer forma, esperava-se mais do artigo 15. Nos encheu de esperança e, de certo modo, de decepção. Mas, para alguns, e eu me filio a quem trilha esse entendimento, serviu pelo menos como um marco temporal. Qual foi o procedimento que nós adotamos na comarca a partir da edição da lei? Que o processo executório seguiria o seu trâmite até o momento da prisão, da determinação da prisão, se assim fosse necessário.
Se ele não fosse, procedimento que nós adotamos, se ele não fosse, foi intimado, não pagou nos 3 dias, não justificou, não comprovou a impossibilidade de fazê-lo, Ministério Público, trâmite normal. Pugnou pela prisão, deferimento da prisão. Com uma pequena ressalva, que o cumprimento da ordem prisional, ou seja, a expedição do mandado, seria postergado, sobrestado, suspenso para o primeiro dia útil seguinte ao fim, ao que estava determinado no artigo 15, ou seja, se não o dia 31 de outubro, o dia útil seguinte. Então, nós suspendemos o cumprimento da ordem e caminhamos para, após o dia 30, para a contadoria, para a atualização do débito, e os mandados de prisão seriam expedidos. Esse me parecia um entendimento razoável. Teve uma decisão do Tribunal X do Pernambuco, que foi comentada, inclusive, em mídias, em redes jornalísticas, pelo professor, a quem eu tenho muita admiração, o professor Glauber. Comentou a decisão do TJ de Pernambuco, nesse sentido também de sobrestar, para o momento oportuno, o cumprimento da ordem prisional. Meus queridos, como é que está a questão hoje? Qual é o entendimento, qual é o caminho que está se criando? Volto a lembrar aqui das palavras da professora Camila. Tá? A prisão civil, em regime fechado, se reveste, de fato, com todo respeito às opiniões divergentes, que não são poucas e certamente até mais balizadas que a minha, mas depois de 14 anos de Tribunal de Justiça, acompanhando, de fato, o que acontece no dia a dia, as discussões, as demandas, posso vos garantir que nenhuma das medidas tem a mesma eficácia, o mesmo poder de persuasão, de compelir o devedor de alimentos a adimplir o seu débito do que a prisão civil e encarceramento. Bom? Então, o que é que deve, no meu entendimento, o entendimento da professora Fabíola, se hoje nós tivéssemos a oportunidade de fazer um F5 do nosso artigo, certamente colocaríamos isso. Por que que deve-se manter a prisão domiciliar de uma forma genérica em todo o país? Ao passo que, em determinadas localidades, a pandemia não está tão intensa. O Maranhão, inclusive, abre aqui um parênteses para comentar, ontem a Associação dos Magistrados protocolou um requerimento junto ao Tribunal de Justiça para suspender o atendimento presencial no estado do Maranhão. Segundo os dados por eles informados pela AMA, a lotação, a média, na Grande Ilha já está em mais de 80% e algumas localidades do estado também já está chegando a esse patamar. Então, aqui nós estamos funcionando no sistema híbrido, alguns servidores em home office, o atendimento presencial somente o necessário, mas ela requereu a suspensão. Então, por que não fazer uma análise, meus queridos, nessa perspectiva de prende ou não prende, do caso concreto? Analisar a situação sanitária da cidade, analisar a situação sanitária do estabelecimento prisional, onde, porventura, aquele devedor ficará encarcerado, porque recentemente nós tivemos 3 cumprimentos de mandado de prisão que estavam, desde antes do REGET, engavetados lá na delegacia. E eles foram cumpridos. E em menos de 24 horas, como é de praxe, como um passe de mágica, o dinheiro surgiu. Então, eles não precisaram nem ser encaminhados para o estabelecimento prisional. Ficaram batendo um papo na antessala com o delegado, tomando um cafezinho, enquanto o trâmite da revogação da prisão se efetivava. Então, por que não analisar a saúde do devedor? Se ele é grupo de risco, nos parece que os devedores só passaram a ser devedores a partir da pandemia. E aqueles devedores que desde 2015, 2014, 2013 praticam rotineiramente a arte de não pagar, de se esquivar, de lançar mão de artimanhas para não cumprir com a sua obrigação. Então, nos parece, a princípio, volto a dizer com respeito, demais a qualquer e toda opinião divergente, que
não é producente para o fim a que se propõe um cumprimento de sentença de pensão alimentícia ou uma execução de alimentos, de uma maneira geral, se encaminhar o devedor de alimentos em toda e qualquer situação para a prisão domiciliar. A recomendação 62 do CNJ foi prorrogada em setembro de 2020 pela recomendação 78, postergando por 180 dias as diretrizes da recomendação 62. Ou seja, ainda se recomenda, o CNJ ainda recomenda atualmente que os juízes cíveis considerem encaminhar os devedores de pensão alimentícia para a prisão domiciliar. Mas, como vos disse anteriormente, recomendação é igual conselho de mãe. Segue quem quer, quem achar prudente, interessante, conveniente. Mais recentemente, já em novembro de 2020, está no informativo 681 do STJ, quem quiser consultar, a terceira turma, por unanimidade, considerou ilegal, teratológica, e tal, Ctrl+C, Ctrl+V, a prisão civil do devedor de alimentos sob regime fechado, no período da pandemia, anterior ou posterior à Lei 14.010 de 2020. Argumentos para quem defende a prisão civil em toda e qualquer situação não nos faltam, pelo que podemos perceber. Então, antes de eu deixar essa reflexão final, eu gostaria só de trazer uma pequena reflexão antes. Seja qual for o argumento que o juízo vai adotar para caminhar para a prisão em regime fechado ou caminhar para a prisão domiciliar, o que não se pode, ou pelo menos o que não se deve, não parece razoável, é simplesmente, em duas linhas, encaminhar para a prisão domiciliar, fazendo um Ctrl+C, Ctrl+V do artigo 6º da recomendação 62 do CNJ. Tá? Então, seja qual for o fundamento que se vai usar para decidir pela prisão civil em regime fechado ou em regime domiciliar, que se fundamente bem, se trate a questão com a seriedade que ela realmente merece, e não simplesmente lançar a mão de 2, 3 linhas, porque o que está em jogo, quando se fala de pensão alimentícia, diferentemente de uma execução normal, uma execução em esfera geral, onde se deve levar em consideração sempre o menos prejudicial para o executado, em contrário senso, quando se fala de execução de alimentos para credor de pensão alimentícia, todos os esforços devem ser no sentido de satisfazer, se deve levar em consideração que o vulnerável, em regra, é esse credor, tá bom? Então, eu vos deixo como reflexão final. O que é, de fato, teratológico? Afastar a prisão em regime fechado desse devedor ou mandá-lo para uma prisão domiciliar sem fazer uma análise concreta do caso, das peculiaridades, como eu falei há pouco, em detrimento de um menor que está passando privação e sob o argumento de que colocar esse devedor num regime fechado estará colocando em risco a sua saúde e propiciando a disseminação do Covid, sem levar em consideração que a mãe desse credor está se expondo a risco de qualquer outra forma, das formas mais variadas possíveis, para tentar conseguir satisfazer, levar o pão para essa criança, satisfazer a mantença do seu filho. Então, eu acho que a gente tem que fazer essa ponderação, eu deixo isso como reflexão final para vocês, só pesar esses valores. Principalmente se nós levarmos em consideração que alguns, eu não diria muitos, mas alguns desses devedores de pensão alimentícia são contumazes e, mais ainda, eles próprios não estão preocupados com sua saúde pública, porque estão lá todo final de semana no boteco tomando uma com os parceiros. Então, eu deixo isso como reflexão final para vocês. Meu muitíssimo obrigado e uma boa noite a todos.